hasta caprofesante pai. Roba baba socorro hasta compromana hasta compromana. Deve que derivisa mala hasta cohoso. Deveria no lobramasto proposto. Romana mama socorro na mama tocoroveia nandrovei. Randro bese que te digo robo. Ambro vereia mamandro pai. Ah, só você. Só você é Senhor. És único, único. És único sobre todo o universo. A Ti, Senhor, amamos. Em Ti, Senhor, temos, Pai, cada uma das nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Te louvamos, Te reconhecemos, nos alegramos em sempre poder Te cultuar, Te louvar, manifestar um coração grato e reconhecedor dos feitos e das realizações. Pai, obrigada. Oh, a Ti amamos tanto, Senhor. A Ti amamos tanto. Em nome de Jesus. Obrigado. Você pode sentar? Glória a Deus. Grupo de louvor. Vocês podem descansar. Aleluia. Para nós é uma alegria, um prazer estar aqui. Mais uma vez, né? Ver que Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas na vida de vocês. Né? Eu vejo a excelência desta igreja, vejo a graça e a sabedoria de Deus que é manifesta sobre a equipe pastoral. Eles têm um coração de unidade, um coração reconhecedor. E eu sei que são posições como essas que Deus promove o avançar, o crescer. Eu mesmo à distância tenho recebido notícias e o meu coração tem testificado de que Deus tem sido engrandecido, louvado nesse lugar, com corações gratos, corações retos e justos diante dele. Por isso que nada vai poder impedir de vocês avançar. Continuem assim. Vocês não amam o pastor de vocês? Porque eu amo muito eles. São homens, são famílias de uma dedicação e de uma rendição tão maravilhosa a Deus. Eu olho para a vida do pastor Eduardo e Ritinha, olho para a vida de Wagner e sua esposa, e eu vejo que Deus está fazendo e ainda pode fazer. Amém? Fico grato por isso. Abra comigo a palavra de Deus no livro de 3 de João. Aleluia. Capítulo 1 e único, né? No versículo 2, a palavra diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Esse é um texto que nos exorta a não recuar diante das circunstâncias. Esse texto ele traz a consciência de que Deus acredita em cada um de nós. Não é assim? Se Deus acredita em você, o mundo pode estar na contramão de uma influência contrária à forma que você prossegue em Deus. E eu digo, Deus e você serão os vencedores. Deus e você será a maioria em todas as coisas. Então aqui está o apóstolo se alegrando, né, por um de seus filhos.
esse homem chamado Gaio. E essa palavra Gaio, esse nome quer dizer Senhor. Essa palavra quer dizer Senhor. Ao meu amado Senhor. Gaio quer dizer Senhor. É o mesmo que Senhor. E era um companheiro de ministério do apóstolo do amor de João, aquele que debruçou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, aquele que construiu e edificou uma intimidade com o Senhor. Esse é o meu sentimento quando eu chego nessa igreja e olho para a liderança, olho para os pastores, eu vejo como Deus promoveu a harmonia e conexão tão forte nele, deles prosseguirem de uma forma a que as tendas possam se ampliar, a que as suas vidas sejam transformadas. Porque a maior alegria de um pai é ver o sucesso do seu filho. E a maior alegria de um pastor é ver as suas ovelhas prosperando em todas as coisas. Não é assim? O apóstolo está dizendo assim: olha, Gaio, não há maior alegria do que essa, de saber que você é um homem próspero e que você goza de plena saúde em todas as coisas. Eu sei que quando fala essa palavra saúde aqui, não está falando tão somente de saúde orgânica do corpo, porque a saúde orgânica ou física do nosso corpo, ela é consequência de uma vida no Espírito, de uma vida na palavra, de uma vida em Deus. Dessa condição que nós precisamos construir a cada dia mais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa busca cotidiana, de forma contínua e perseverante na nossa vida, abre uma estrada, um caminho, onde os planos, os sonhos, os propósitos e as expectativas que criamos à luz da palavra sejam manifestas na nossa vida. Nada vai poder te parar, nada vai poder te deter. E se você decide por isso, e eu sei que sempre que concluímos um ano e iniciamos outro, nós criamos tantas expectativas, nós somos encorajados a não recuar diante, a buscar coisas maiores. E depois os dias vão passando, os dias vão se cumprindo e a gente vai deixando aquele fervor, aquele fogo, né, do encorajamento, aquele fogo da motivação. E os sonhos que de antemão, né, planejamos e buscando, eles começam a ficar engavetados. E eu lhe aconselho nessa noite, você está sempre reavivando aquilo que Deus tem tratado no seu coração acerca desses últimos dias. De você perseverar, de você não recuar diante das circunstâncias. Amém? Ele disse, como é próspera a tua alma. E a gente sabe, ele está falando de alma. Quando está falando de alma, está falando do intelecto. Mas não é uma prosperidade de um conhecimento humano, natural. Ele diz, essa alma renovada, essa alma, né, que pauta todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todos os seus sentimentos à luz da palavra. Porque uma vez que toda a nossa vida pautada à luz da palavra, os céus se renderão, os céus estarão comprometidos com os sonhos e com os alvos da nossa vida. O Deus que prometeu, irmãos, é o Deus que quer realizar. O Deus que tem falado a mim e a você é o Deus que não recua diante das circunstâncias. Ele quer te levar a lugares mais altos, Ele quer te promover de uma forma a que você possa galgar os seus alvos de vida. Isso é o Pai que cultuamos nessa noite. Esse é o Deus que servimos. Esse é o único em quem devemos devotar em plenitude o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser. Só nele teremos todas as coisas. Amém? A Bíblia diz para nós que efetivamente Ele é o nosso socorro, bem presente em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia nos garante de que Ele estará conosco todos os dias, todos os momentos, até a consumação dos séculos. A Bíblia nos garante que tudo que da boca dele procedeu se cumprirá de forma íntegra e plena na nossa vida. Esse é o Deus que estamos a cultuar nesta noite.
Amém? Aleluia. Glória a Deus. Prosperidade na alma. O que é prosperidade na alma? É você ser um PhD? É bom ser um PhD? Claro, Deus não é contra isso. Mas a prosperidade maior que sobrepõe a uma posição de um PhD é ter a mente renovada de uma forma a que as coisas naturais ou as coisas do mundo não encontrem ressonância tão forte na sua caminhada de vida em detrimento de todo o seu conhecimento, de tudo que seu intelecto pode absorver. Uma mente renovada é uma mente pautada na palavra. Amém? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade em nós. Veja o que o apóstolo diz, ele fiquei sobremodo alegre, a alegria, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade. E como tu andas. Você sabe, o caminhar à luz da palavra é uma decisão que tomamos. E você precisa tirar proveito desses 365 dias do ano, que já não é mais, 12 já passaram. Esses já não voltam mais. E você tomar uma decisão nesta noite. Isso é uma palavra de encorajamento para você. E você se firmar naquilo que Deus, à luz da palavra, tem revelado a você. Você sabe, os últimos dias, vamos pensar como últimos, porque alguns já passaram. E você dizer: eu não vou recuar diante da circunstância, o que Deus falou se cumprirá. Isso é regar, irmãos, isso é encontrar, sabe o que? Está afogueando, está regando as palavras que foram ministradas a você. Você sabe que o ano de 2014, eu estava em São Paulo outro dia, e Marisete, ela está tem um plano de atuação na parte física dela. Ela disse: filho, vamos descer, porque hoje tem aula de hidroginástica. Você quer descer? Eu digo: desço com você. Eu desci e eu fui fazer hidroginástica com ela. Era a última aula de hidroginástica do ano 2013. E tinha umas senhoras, bastante senhoras, ali, e só tinha de homem eu. E elas iam fazendo aquelas posições e eu fazendo também. Quando terminou aquela aula, a professora que estava nos conduzindo, ela disse: olha, nós vamos fazer um momento de comunhão com todo o grupo, e eu queria que cada um trouxesse uma coisa. E fôssemos fazer uma festinha, despedida, para reiniciar no ano 2014. E eu olhei para a Marisete e disse: diga para ela que a gente não vai poder estar aqui, porque a data que ela está marcando, nós já estamos viajando, e você explica para ela. E ela explicou, e quando explicou, ela disse: olha, eu gostaria, a professora falando, senhora Mauri, que o ano 2014 fosse um ano tremendo para a minha vida, principalmente para eu encontrar um marido para mim. E eu digo: eu vou ler, mas fala, você quer que eu diga uma coisa? Deus pode fazer isso para você. Deus é especialista em encontrar pareias que podem caminhar em harmonia. Se você depender dele nessas coisas, eu lhe prometo que antes que esse ano que você está almejando, esse propósito se cumpra, você terá. Se você pautar a sua vida à luz da palavra. Aí foi exatamente o que? O espaço criado. Quando eu comecei isso, todas voltaram para mim. Foi lá em casa também eu preciso disso, lá em casa eu preciso. Agora eu abri o quê? Uma lata, como diria o pastor, uma lata de minhoca. Cada um queria exatamente o quê? Uma solução para a sua vida. E eu disse: olha, vocês vão viver um ano, e veio por inspiração, como nunca antes vocês viveram. Porque aí veio aquilo repentinamente. Isso foi mais ou menos, eu cheguei aqui dia 17, isso foi 3, 4 dias antes, foi entre dia 13 e dia 14 de dezembro. E eu disse: olha, eu quero lhe dizer algo. Eu falei de algo que Deus tem falado enquanto eu estava pastoreando as igrejas aqui, de que eu projetasse o povo não para ver
pontualmente, cada ano se passando, mas que eles olhassem para uma década que estaria lá em 2020. E ele disse: pregue para eles a década da colheita. Estenda para ele o raio de percepção e visão, para eles não estar pontualmente a cada degrau. Mostre já o degrau maior para eles. E eu preguei por anos e anos de que haveria, né, uma década como nunca antes foi vivenciada. Eu falei aquilo para eles e eles, mesmo pessoas que não tenham muito conhecimento da palavra, eles se voltaram. Então aquela aula se prolongou. E ali se abriu o quê? Um púlpito de ministração. E foi a primeira vez, Jesus ele fez uma pregação, né, caminhando sobre as águas. Eu fiz com água até o pescoço. Mas pelo menos a minha cabeça, né, e a minha, né, boca estava fora e eu pude promover o reino de Deus. E eu disse: olha, esse ano de 2014, se você somar, vai dar o número 7. Os números que formam o ano de 2014, a somatória desses números dá o quê? 7. Não é verdade? 7, à luz da palavra, é o quê? Um número de perfeição. Deus quer aperfeiçoar coisas grandes na vida de vocês. Agora, volte o seu coração para o Senhor. Né? E Ele sabe como aperfeiçoar. Aí a outra perguntou: e 2014? 2015? Eu já queria saber o 2015. Eu disse: se somar 2015, vai também dar 8. O número 8, biblicamente, é o número, sabe de quê? Né? Da colheita. 8 quer dizer projeção de colheita para a sua vida. Se você se aperfeiçoou, tem colheita. Aí a outra perguntou de lá, olha, aí começou, e foi até 2020. Mas sabe que Deus foi dando inspiração para falar? Amém? Mesmo quando você estiver diante de pessoas. Eu ontem mesmo estive num culto ontem, lá em Santa Rita, na abertura de uma conferência, e eu disse uma palavra de que esse ano seria o ano onde a presa e o predador, ou o predador e a presa estariam na mesma tenda. Seria um ano, e eu chamei os pastores à frente, eu orei com eles, seria um ano onde havia uma acessibilidade maior de relacionamentos e edificação de planos para que a glória seja manifesta a Deus. Quem estava lá sabe que eu falei isso. Eu posso abrir meu telefone agora e lhe mostrar um e-mail. Eu recebi um e-mail hoje à tarde de alguém, um dos nossos pastores de São Paulo. Amanhã, que é segunda-feira, às 9 da manhã, vai estar se encontrando com o pastor Jarbes, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus no estado de São Paulo. São 2.000 igrejas no estado de São Paulo, sob a liderança dele. Só na Grande São Paulo tem quase 30 igrejas. Amanhã essa pessoa é diretora do Rema. E ela disse que ia lá para fazer uma demonstração do Rema para ele. E ele agendou. A palavra se cumprindo. E eu fiquei impactado. Senhor, o Senhor é tão ágil. Você é tão rápido. E sabe, essa pessoa ela teve o desejo de me contar um testemunho. Um dos filhos do pastor, um tempo da sua vida, foi acometido no seu corpo físico de um câncer. E levaram a todos os médicos, isso há anos atrás. E aquele homem ficou angustiado, entristecido, não encontrou resposta. Tinha 23 anos, seu filho, naquela época. E essa pessoa que amanhã vai acessar, que é a diretora de uma das nossas escolas, conheceu ao pastor num programa de rádio, e um dia ele viu a família diante dos microfones chorando, e ela disse: aonde eu posso ajudar? O pastor se voltou para ela e disse: você não vai poder nos ajudar de forma nenhuma, porque o nosso caso é só um milagre, uma intervenção divina. E ele disse: eu sei, o senhor é um pastor, mas você gostaria que pelo menos eu orasse? Eu vou orar. E quando ela começou a orar, o espírito de profecia possuiu aquela mulher e ela deu os caminhos, os passos que aquele pastor poderia fazer para com o seu filho, para que ele fosse plenamente curado. E ela catou aquilo.
E quando ela recebeu aquela palavra, sabe, quando aquele pastor recebeu aquela palavra, ele pautou a vida dele à luz daquela palavra. Dias depois ele buscou e disse: há melhoras do meu filho. Mas Deus está dizendo para eu levar ele aos Estados Unidos. Mas eu não tenho recurso. Ela disse: o vaso que profetizou é o vaso que vai custear. E ele voltou e conversou com o esposo. Eles são pessoas que têm boas posses. E eles custearam. E esse jovem é a segunda pessoa hoje, toda a estrutura do ministério. Você percebe que o amor de Deus nunca falha, né? Então não perca a oportunidade para a sua vida nesse tempo. Abra comigo a palavra de Deus. Aleluia. Olhe para o seu irmão, diga: a palavra se cumprirá. Aleluia. No livro de Efésios, no capítulo 5, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 2, volta a páginazinha um pouquinho. Diz assim no versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga: eu tenho a vida de Cristo em mim. O texto diz: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, o Pai, o Senhor, nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, no tempo do porvir, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos. Existe uma trajetória que você precisa se descobrir caminhando nela. Amém? Aquele que começou a boa obra é aquele que vai aperfeiçoar. E esse ano é o ano ideal, é o ano da perfeição. Dos aperfeiçoamentos melhor para a sua vida. E você precisa tomar uma postura. Que postura é essa, pastor? A postura que tomou o apóstolo Paulo. Deixando as coisas que para trás, prossigamos para aquela questão adiante. O que não deu certo, irmão? E sabe, mesmo quando temos um projeto de vida e as coisas não vão bem, elas dão errada, mas todo projeto, mesmo ele não tendo a plenitude de resposta, existem ensinamentos, existe positividade nas ações que nós fazemos. Pegue exatamente o que? Essa parte, ou os pontos fortes dessa tua trajetória, e os pontos fracos, você simplesmente abandona e deixa para trás, e você começa: Senhor, eu quero coisas novas na minha vida. Amém? Deixando as coisas que para trás ficaram, prosseguindo para aquelas que estão diante de nós. A Bíblia diz: para o quê? Para um premiar, para um coroamento, para um momento de ápice na sua vida. E o apóstolo chama isso de plano da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Isso aqui, essa graça que advém, que nos salvou, e diz que ela é capacitadora para que nós venhamos andar. Você percebe isso? Aleluia. Então você vai vivenciar coisas tremendas na sua vida. Manifestações extraordinárias em sua vida. Eu pergunto: isso lhe alegra? Deve lhe alegrar.
Porque não vai ser na sua própria força. É como diz, aquele que começou a boa obra, aquele que nos alcançou, ele tem prazer, ele tem alegria em nos promover a um lugar de crescimento maior para a nossa vida. Aleluia. As situações econômicas, financeiras, familiares do mundo podem estar declinando. Os valores familiares de famílias podem estar o quê? Em declínio. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão na palavra, o crescimento, a estrutura financeira, familiar, relacionamento vai estar o quê? Em alta, irmão. Porque você não está o quê? Aprisionado a um sistema falido. O sistema do mundo é falido. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que é no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Quando o apóstolo está falando acerca disso, está falando exatamente o que? De dois sistemas. Qual é o sistema que você vai expor à sua vida? É esse sistema falido, destruído, ou é esse sistema que te projeta para uma eternidade? Uma vida saudável aqui e uma eternidade do porvir ainda, usufruindo das melhores coisas. A Bíblia não diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Então Deus tem o melhor para você aqui, mesmo diante de um sistema falido, o sistema de Deus vai operar para a sua vida, porque você é filho, você é pactuado, e a sua vida vai estar o quê? Sendo protegida, alicerçada nele. Você precisa entender quem você é em Cristo. E quando você tem essa consciência do que você é, do que você pode, do que você tem, nada vai poder te parar. Situações adversas será fichinha para você. Porque dizer que Deus vai limpar as adversidades do sistema do mundo? Não, Deus não vai interferir, mas Deus vai te dar livramento. E você não vai se deter naquela situação impactante da sua vida. Amém? Então vai começar esse processo que a gente tem ministrado tanto, de aceleração, de avanço para a nossa vida. Irmãos, você lembra, quem assistiu o vídeo do pastor Bud, um dos últimos vídeos dele, que passou em todas as escolas no Brasil, ele disse que haveria um tempo, e esse tempo chegou, porque ele disse, se cumpriu já em mim, de que nas ruas as pessoas acorreriam a mim e a você, como representantes de Cristo da palavra, como solução ao mundo destruído, ao mundo perdido. A gente iria caminhando nas ruas e as pessoas elas viriam até nós, pelo testemunho de vida, pelas formas que atuamos, pelo nosso procedimento. Pessoas nos abordariam, dizendo, eu quero o Deus que você tem. Você percebe isso? Você vai atrair a unção para você. Mas você só vai atrair a unção que você considera. Amém? E nós podemos trocar essa palavra por honra. A Bíblia diz, honra a quem? Honra. Você quer uma unção grandiosa na sua vida? Honre, glorifique, exalte ao Pai. Eu lhe encorajo a isso. Em todas as situações, não fique parado. Tome iniciativa, abra a sua boca, professe em tempo e fora de tempo, que Ele é quem te dá sustentação, que Ele é o seu socorro, que as suas coisas, os seus negócios vão bem, porque a mão do Senhor tem lhe impulsionado. Irmão, isso é exatamente o quê? Criar uma atmosfera em Deus. Você está honrando a unção, o poder que está vindo sobre a sua vida. E você vai prosseguir. As coisas vão ser mais rápidas na sua vida. Abra comigo a palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 43, do versículo 19, diz assim o texto, todos abriram lá? Eis que faço coisa nova.
que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no desertos e rios. Você percebe esse quadro que Deus está pintando para nós nesta noite? Ele diz: ei, eis que faço a coisa nova, deixando as coisas que para trás, prossiga, porque coisas novas estão diante de você. Dê passos em direção a ela, não fique parado, não olhe para trás, não recue diante das circunstâncias. Deus quer te levantar nesta noite, Deus quer te encorajar a você prosseguir, não parar, não recuar diante das circunstâncias. Isso que faço, é Ele que faz, irmão. Coisa nova que está saindo à luz. Essas coisas, elas precisam ser percebidas, elas não estão na escuridade, no oculto. Diz: ei, as coisas novas, eis aqui que está saindo à luz. Porque a luz é quem revela. A luz torna todas as coisas perceptíveis. Abra o seu coração, rasgue ele nesta noite. Porque Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Você percebe? Aí ele diz: olha, será que porventura você não percebe? Acorda, desperta, diz o Senhor. Se aperceba que eu tenho todas as coisas nas minhas mãos. Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. E agindo Deus na nossa vida, irmãos, oh, aleluia, tudo vai acontecer. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, esse ano será um ano de projeção tão grande das missões transculturais. Deus está levantando os jovens com uma capacidade, mesmo racional, tão grande, dentro do contexto da igreja, que eles estão o quê? Facilmente ingressando em posições de destaque a nível das posições que governam uma nação. E isso vai facilitar a acessibilidade daqueles que você não vai poder ir, mas você vai ser o que? O abridor de porta, para que aquele que vai proclamar em uma outra nação, em um outro estado, em um outro país, possa ir e vir. Você percebe isso? Os animais, versículos do campo, me glorificarão. Estou dizendo, até os animais, os irracionais, eles glorificarão o meu nome, que não é a minha criação mais perfeita, vai glorificar o meu nome. E eu pergunto, e você vai fazer o quê? Louvar, glorificar também o nome do seu Criador, o nome do seu Pai, aquele que te gerou, aquele que te criou segundo a sua imagem e semelhança. Os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ou ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu. Eis que faço nova todas as coisas. E pense nisso, luz, caminho e coisas novas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que diz João 10:10? O ladrão vem, senão tão somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: ei, olha para mim, eu sou o caminho. Eu vim, eu já estou, de fato. Enquanto ele estava esperando algo, eu já estou aqui. Eu sou a verdade que te liberta, eu sou o caminho que te promove as coisas novas, eu sou a vida que te manterá eternamente diante do Pai. Amém? Aleluia. O que temos que ter cuidado é o quê? Efetivamente, criar expectativas corretas. Sabe que tudo que muitas vezes nos projetamos para fazer, isso vem do sentimento,
de algo da nossa mente. O que a nossa mente pensa, em fato e em verdade. A Bíblia diz aquilo que a boca, que o coração está cheio, a boca, mas o enchimento do coração vem por pensamentos. Porque assim como você pensa de si mesmo, assim você... É por isso que a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses, né? 2:5, né? Vamos lá. Esse é importante. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ele não está dizendo, crie um sentimento novo. Deus não está deixando você alheio, na escuridade. Deus está dando luz. Olha, lá está o padrão de referência. Siga as pisadas dele. Tende esse mesmo sentimento, porque sentimento está na dimensão da alma, são pensamentos, são projeções, esperanças, expectativas que trabalhamos acerca do nosso alvo futuro. Irmãos, por maior que seja o alvo de projeção da sua vida, Deus já está lá lhe esperando. Saiba que quando você tomar a trajetória correta e você caminhar em direção àquele ponto, Ele vai estar lá de braço aberto. Como aquele pai que esperou aquele filho esbanjador, que é a palavra do filho pródigo. Aquele pai nunca cortou a conexão, nunca cortou a ligação que ele tinha com o seu filho que se foi. Mesmo que ele esbanjasse parte de toda a herança. Mesmo que ele solicitasse algo prematuramente, sem ainda de fato ter o direito. Mas o pai deu por uma solicitação. Diga, o pai quer me dar todas as coisas. Amém? E quando aquele filho voltou, grande festa se fez. Esse nosso retorno à casa, esse nosso entendimento, esse trabalhar as nossas emoções, o nosso sentimento, vai agradar o Pai de uma forma tremenda e gloriosa. Não é assim? Aleluia. Colocando as coisas em ordem. Coisas novas vindo com mais intensidade. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, por ele subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual, antes a si mesmo se esvaziou. Eu estava lá dando aqui um aviso, e o aviso me inspirou a chegar nesse texto. É necessário que ele cresça para que nós, ou ao contrário, é necessário que nós diminuamos para que ele cresça. Que ele seja o farol, que ele seja o referencial. Amém? Eu sei que você sabe o que é um farol. Nós temos aqui o farol do Cabo Branco, né? E ali ele hoje está desativado. Mas você sabe qual era a função daquele farol? Era exatamente sinalizar para quem estivesse à deriva, ou sem uma clareza da sua trajetória, não tinha luz sobre para onde ir. E quando aquele farol dava determinados sinais, está dizendo, olha, ali tem terra, ali é tal posição. Mas você sabe de uma coisa, antes que um farol possa direcionar os passos e orientar alguém que está distante de onde a luz se projeta, eu quero dizer que a luz que projeta para poder alcançar alguém distante, a intensidade mais forte está sobre ele próprio. Antes que você seja luz para mudar a vida de alguém, essa luz tem que fazer efeito na sua vida, porque é lá onde está a intensidade maior desse foco de luz. Você sabe que a luz ela tem uma propriedade tremenda, não é? A luz se propaga em linha reta. Já viu luz fazendo curva? Não faz. Ela é reta. Quando pensamos em reta, pensamos em algo justo, pleno,
E agora eu quero dizer para você, já viu uma luz, a luz se projeta em linha reta, mas ela pode, né, sinalizar 360. Ela vai em todas as direções. Jesus disse: eu sou a luz, vós também sois a luz. Somos a luz do mundo, irmão. Um mundo que vive em treva, um mundo que vive, né, angustiado, né, clamando, só vai encontrar em resposta em cada um. Nós somos a luz para esse tempo. Amém? Então se esvazie, como diz aqui no versículo, antes se esvaziando. Deus me deu uma palavra e eu pensei que eu não ia nem citar ela hoje. E esse texto está exatamente em Romanos, no capítulo 12. Diz assim: não pense de si mesmo além do que lhe, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus tem repartido a cada. Somos dele, mas não somos maior do que ele. Somos a solução, mas não somos a plenitude da solução. Todas as soluções estão nele. E quem trilhar por esse caminho não vai caminhar por muito tempo, no que se refere a chamar a atenção para si. Deus diz que não divide a glória dele com ninguém. Disse que ele assumiu a forma de servo, e essa é a forma que Deus quer que você assuma, tornando-se em semelhança de homem. Glória a Deus. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se essa posição de humilhar-se, a gente pensa, e se a gente pensar de forma pejorativa, mas sabe o que é se humilhar? É reconhecer que mesmo que você se projete para qualquer que seja o alvo, o plano da sua vida, você tem dependência. Está nessa posição é reconhecer um senhorio maior que está sobre a sua vida. Não é se desprender das coisas. Humilhar-se é saber que tem alguém que pode te orientar, e alguém maior do que você, que é o ponto de todas as coisas. E Jesus tinha esse conhecimento, tornando-se obediente de amor de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar, que queira que não queira. Então é melhor ir treinando e querer, porque isso vai agradar a Ele. Você não tem buscado resposta para a sua vida? Coisas que estão lhe maltratando, danificando o seu ser, vamos dizer assim, nas 4 dimensões, como diz Maria: espírito, alma, corpo e finanças. Você tem sofrido dano nessa área, Deus quer restaurar nessa noite. Deus quer colocar o seu corpo de volta a ser inteirinho nessa noite. Porque foi Ele que te formou, Ele é que tem exatamente o manual de operação. O manual. Aleluia. A gente chega lá hoje. Ele sabe aonde ajustar. Amém? Aleluia. E eu te encorajo a se deixar ser ajustado pela mão do glorioso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 15,
Versículo 1 diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. O teu galardão será sobremodo grande. Todos os projetos que ainda não se manifestaram na sua vida, e você tem consciência dele, Deus está dizendo: eles virão sobre a sua vida, não tardará, acontecerá. Se aperceba, Deus está dizendo: se aperceber é descobrir que tem uma fonte que te dá sustentação em todos os alvos da tua vida. Se aperceber é discernir de que aquilo que foi dito, e Deus não pode voltar atrás. Se aperceber, irmão, é estar familiarizado com a situação, com o quadro, com a imagem que foi revelada para você. Não é simplesmente engavetar. Eu, quando saí daqui e me desprendi de todas as igrejas, dessas equipes maravilhosas, porque são equipes que não foi eu que escolhi, foi Deus que escolheu. Eu não tenho essa capacidade. Todos estão operando bem, graças a Deus. Eu só fui co-participante deles, da graça de Deus advinda sobre a nossa vida, para fazer o que foi feito. E eu disse: meu Deus, eu agora vou sair do paraíso e vamos me colocar num outro lugar que eu não quero dizer o nome. Eu poderia agora me conduzir os últimos dias da minha vida num lugar onde eu fosse amado, onde eu seja desejado, onde eu tenha honra, respeitabilidade. Mas agora, Senhor, o que eu vou fazer? O primeiro mês foi joelho no chão, oração. Nada dava certo. Segundo mês, choro. Terceiro mês, parece que as tempestades, elas cessaram. Alguém deve ter falado: vento, te acalma. Tempestade, aquieta-te. Porque eu fui quem movi eles para cá. Irmãos, aí eu posso agora partir. Eu estou falando do ponto de partida. Vou mostrar o ponto de chegada. Hoje são 26 igrejas. Todas amigas do pastor Amauri, do homem Amauri, do pai de família. 65 pastores. Nenhum, existe uma resistência pronunciada, porque eu criei mecanismos onde eles pudessem externar isso. E eu li os questionários do final do ano. Todo mundo disse: olha, o senhor está na trajetória certa. Tudo 65. 85 professores. 10 rema. É aquele processo de semeadura. Foi semeada uma parte, foi colhida mais. Não semeia uma semente e colhe só uma. É assim que acontece? Naturalmente falando. Aleluia. Deus está dizendo: o teu galardão é grande. Será sobremodo grande. Por quê? Porque eu é que sou o teu escudo. Eu é que sou o teu. É eu que pleiteio por você. Aleluia. 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 Glória a Deus. Veja o que diz o versículo 17. O capítulo 17. No versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor outra vez. Deus sempre vai estar aparecendo.
Para que essa palavra ela tem que estar sempre em influência na nossa vida. Quando Deus está aparecendo, e qual é a forma que Deus aparece hoje? Essa palavra, quando está em evidência na nossa boca, no nosso coração, na forma que falamos, na forma que agimos. Disse, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e farei uma aliança entre mim e te multiplicarei. O que é que tem escrito aí na sua Bíblia? A parte seguinte: extraordinária. É por isso que esse ano é um ano de coisas extraordinárias, irmão. Eu te multiplicarei. E não ficou, porque multiplicação já é bom para a nossa vida, não é? Ele diz, de forma extraordinária. O que é que leva a me entender? Numa situação que nunca o processo de multiplicação ocorrera antes. E quem veio vai dizer, só pode ser Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga, louvado seja o nome do Senhor. Veja o que Deus falou a Abraão na sua fraqueza e forma de acreditar na promessa. Motivou ele, disse, olha, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei com você em todo o tempo. E o que eu falei acontecerá, tão somente creia, não recue diante das circunstâncias, porque eu sou o Deus que velo pelo cumprimento da minha. Aleluia. Se você voltar ao texto de capítulo 15, quem é que estava até aquele momento ao lado de Abraão? Ou Abrão. Quem estava lá? Um servo chamado Eliezer. E sabe o que quer dizer a palavra Eliezer? Toda vida que Abraão dizia, Eliezer, vem aqui, ele estava dizendo, Deus é o meu socorro. Essa palavra, Eliezer, quer dizer, Deus é o teu socorro. Deus é o meu socorro. Deus é o seu socorro. Deus é o nosso socorro. É por isso que o salmista disse que Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque Ele não nos desampara. Irmãos, eu não tenho dúvida que será um ano de multiplicação extraordinária nos seus negócios. Mas pastor, o senhor não sabe, eu vendi pouco. Lá em 2013, e a economia diz que vai haver uma retração. E aí mas você vai dizer, mas Deus disse que o meu crescimento é ascendente. Eu cresço de degrau em degrau, de fé em fé, e eu vou ser multiplicado de forma extraordinária. Não aceite, irmãos. Isso é relatório do sistema que nos rege no natural. Os relatórios que devem lhe favorecer, lhe motivar, são os relatórios do sistema celestial. Você entende isso? Aleluia. Deus, Ele respalda a sua palavra. Se você disser uma palavra que Ele não vai poder respaldar, é você dizendo o que você crê. Se for a palavra de Deus, Deus vai pegar junto. Se não for a palavra de Deus, é você e a palavra que você disse. Deus é o penhor da sua palavra. Não é assim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, diga, irmão, tudo é possível. Aleluia. Eu vou ler esse texto. E nós vamos concluir, abra comigo o livro de Romanos, no capítulo, já que a gente está falando de Abraão, né? Aleluia. Romanos, capítulo 4, versículo 16, diz assim, esta é a razão. Está comigo? Esta é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, diga, é tudo segundo a graça. Aleluia. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Diga que não é só para você, não. É para toda a descendência, irmão. Amém?
não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, versículo 17: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não. O que era que Abraão fazia? Chamar à existência as coisas que não. O que é que não se manifestou na sua vida ainda? Irmãos, comece simplesmente a semente já está lá. O potencial dela já está lá. Só comece a regar com palavras. Você chamar, estender o braço da fé e puxar, vai acontecer. Deus é fiel. Deus não vai recuar diante daquilo que Ele prometeu, porque Ele disse que vela pelo cumprimento da sua palavra. Se Ele falou, assim será, não tardará, acontecerá. Não é assim que está escrito? Aleluia. 18, Abraão esperando contra esse. Começa a gerar expectativas maiores, irmão. Amém? Oh, aleluia. Eu te encorajo a isso. Deus não disse para Josué, olha, Abraão agora já é morto. Moisés agora já é morto. Como quem diz, agora é eu e você. Até porque a unção que estava nele está sobre você agora. Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Aonde os teus olhos alcançar. Aonde você puder ver, eu quero dizer que já te dei por possessão. Agora eu tenho coragem, seja forte e corajoso. Aonde pisar a planta do teu pé, ali já te pertence. Amém? Não está escrito assim? E ele por 3 vezes, ele diz, olha, seja forte e corajoso. Ele está dizendo, não recue diante das circunstâncias. Porque eu sou o teu escudo. É eu que sou o teu anteparo. É eu que estou adiante de você. É eu que vou fazer coisas maiores na sua vida. Não é assim, irmãos? Então eu vim aqui para te encorajar a isso. A você crer para o mais de Deus na sua vida. A você entender que essa exposição que você tem tido ao longo da sua caminhada de vida, a palavra, ela não foi vã para a sua vida. Aparentemente você pode dizer, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Porque você está olhando para as coisas com a sua capacidade racional. Comece a chamar aquilo que você não viu ainda. Você está querendo ver para crer. Não é assim? O lado humano, racional é isso. Mas Deus está dizendo, olha, você tem que fazer como Abraão, que creu contra a esperança. Diante a promessa que tinha sido feita, não existia uma atmosfera, não existia em que ele se sustentar. A mulher era estéril, de idade avançada. Ele já, possivelmente, só comesse papa de aveia. Mas mesmo assim ele creu. Ele creu. Hebreus disse que Abraão creu, e mesmo quando a promessa se manifestou, Deus pediu a promessa a ele deu para Deus, porque ele cria que o Deus que cumpriu a promessa, era o mesmo Deus que podia trazer de volta algo que ele podia ter sacrificado a ele. Isso a gente leva a ter quando Deus dá algo para a gente, irmãos. Mesmo que ele peça, ele só quer ver a condição do nosso coração. Porque ele não tira mais. Nós vamos viver um tempo tão glorioso para esse tempo. Onde o encaixe dos dons quíntuplos vão promover um favorecimento um ao outro. Você sabe o que acontece muitas vezes? Por que eu digo isso? Porque aconteceu comigo na minha trajetória. Quando eu não estava no púlpito, eu estava pregando, eu começava a pensar, se eu estivesse ali, fazia melhor do que ele. E um dia Deus me corrigiu, eu disse, não, você é o seguinte, você não pode fazer melhor do que ele, porque eu fui que escolhi ele lá. Mas motiva ele fazer melhor do que você poderia fazer.
Então vai haver um encaixe tão perfeito. E muitas vezes a gente, quando é ministro, a gente fica lá. Eu ensinei aqui em João Pessoa, quando eu estive aqui, pelo menos durante meses e meses, nós fazíamos uma reunião com os pastores e eu dizia, o lado da frente é para os pastores. Então eles se sentavam, eu levantava um, agora você vai pregar para nós. Mas a pregação dele vai depender da gente que está aqui. Esquece o povo que está aí atrás. Você vai ter que se ligar em espírito com ele, você vai ter que atrair a unção. Você não tem que jogar carga sobre ele de forma nenhuma. Vamos simplesmente o quê? Lançar o jugo de Jesus sobre ele. Dá glória a Deus, aleluia. Vamos lá, irmão! Aí o texto diz assim, 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua, e sem enfraquecer. Eu já não aguento mais. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou. Foi que Paulo diz que quando eu sou fraco, aí é que a coisa pega. É aquele mesmo texto, é eu diminuindo e ele crescendo. Se avantajando entre nós. E isso é o que está acontecendo para esse tempo. Amém? Então, crie em você esse ano, um ano de grande expectativa, um ano de esperança de que os sonhos de Deus se cumprirão. E a forma que você pensa vai ser o acelerador. A forma que você pensa e fala vai promover a velocidade daquilo que Deus manifestará sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar? Glória a Deus. Oh, aleluia.